Oiê, eu sou a Júlia e hoje é dia de cultura. Nessa sexta, vamos conversar sobre uma recente descoberta que promete mudar completamente a história do Egito. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada. Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta! Neste mês de novembro, a descoberta da tumba do faraó Tutancâmon completou 100 anos. Em meio às comemorações dessa data, as autoridades arqueológicas do Egito divulgaram ter encontrado diversos achados valiosos em uma escavação localizada nas proximidades da famosa tumba. No entanto, o que ninguém esperava é que uma das descobertas dessa escavação fosse uma pirâmide dedicada a uma misteriosa rainha egípcia, até então desconhecida pelos especialistas. Até o momento, as investigações dos pesquisadores já foram capazes de identificar que o nome da misteriosa governante teria sido Nif, conforme repercutido pelo Live Science. Um dos egiptólogos envolvidos na grandiosa descoberta é Zahi Hawass. Zahi deu uma entrevista em que disse, abre aspas, é incrível reescrever literalmente o que sabemos da história, adicionando uma nova rainha aos nossos registros, fecha aspas. No começo dessa expedição, o foco foi na pirâmide vizinha, do primeiro rei da sexta dinastia do Egito. Ainda segundo Zahi, abre aspas, o rei era adorado como um deus no período do Novo Império, então as pessoas queriam ser enterradas perto dele. No entanto, a maioria dos enterros conhecidos em Saqqara anteriormente eram do Reino Antigo ou do período final. Agora, encontramos 22 poços interconectados, variando de 30 a 60 pés, todos com enterros do novo reino. Fecha aspas. Dentro desses poços, os pesquisadores encontraram um sarcófago enorme de calcário e 300 caixões do período do Novo Império, que também é chamado de Império Egípcio, datado do século 6 a.C. até o século 11 a.C. Os enterros do Novo Reino antes não eram comuns naquela área. Então, isso é totalmente exclusivo do local. Os caixões têm rostos individuais, distinguindo entre homens e mulheres e sendo decorados com cenas do antigo texto funerário egípcio, Livro dos Mortos. Cada caixão também tem o nome do falecido e frequentemente mostra os 4 filhos de Horus, que protegiam os órgãos do falecido. Em cada caixão, os arqueólogos encontraram corpos de múmias bastante preservadas, o que foi surpreendente, visto que elas estavam empilhadas. Mesmo assim, as múmias ficaram intocadas e em ótimas condições. Além das múmias, nos caixões encontrados, os especialistas também descobriram vários artefatos, como por exemplo jogos, pequenas estatuetas e estátuas do deus Ptah-Soukar, que representa o ciclo de nascimento, morte e ressurreição.
A descoberta da rainha Nif nos faz questionar quais outros mistérios estão envolvidos na história do Egito. Há pouco, o que se sabia sobre ela era que seu nome se referia a uma deusa, adorada como a mãe do sol pelos egípcios. No entanto, não haviam registros de sua existência entre os humanos. Até agora. A rainha detinha tanta influência nessa civilização que chegou a ser patrona de uma das principais regiões do Império Egípcio, chamado de Baixo Egito. Sobre suas representações, em geral, Nif é tida como uma mulher que utiliza a coroa do Baixo Egito. Essa coroa era utilizada pelos reis do período pré-dinástico, um momento em que as duas partes do Egito Antigo não estavam unificadas e, desse modo, comportam-se quase como duas civilizações distintas. Esse fato demonstra a antiguidade de Nif dentro da religião egípcia, já que estava presente desde esse período remoto. Além disso, a deusa está sempre carregando consigo um arco com duas flechas. É possível relacionar esses elementos com a guerra e a dualidade, como já mencionei. Mas alguns pesquisadores entendem que esse é mais um atributo de Nif e que remonta às suas origens como deusa da caça. Entretanto, a análise mais aceita é de que o arco e a flecha remetem-se de fato à guerra. A rainha, porém, foi sendo relacionada e até mesmo confundida ao longo do tempo com outras divindades. Por suas características como criadora, foi confundida com Hathor, a deusa em formato de vaca e que também é vista como uma grande mãe no panteão egípcio. A rainha também já foi confundida com Nephthys, a esposa de Seth. A associação com essas deusas fez com que a figura de Nif fosse nublada em meio a tantas relações. Com o tempo, a confusão com outras divindades fez com que aspectos específicos dessa deusa a fizessem ser menos estudada e, consequentemente, menos conhecida. É inegável a importância de Nif para a população no Antigo Egito. O fato de seus atributos serem associados com tantas divindades é uma prova das qualidades dessa deusa e de como esse princípio criador, o qual a deusa regia, estava presente nas demais divindades egípcias. Por fim, gostaria de chamar a sua atenção para o valor de Nif como uma divindade geradora de vida. A vida possui diversos aspectos, e um deles, talvez o mais simbólico e pouco compreendido, é o movimento. Movimento é energia, e como resultado, a energia é convertida em vida. Quando queremos falar que alguém morreu, falamos que seu corpo já não tem mais energia, e por isso não se mexe, tanto internamente como externamente. Portanto, a vida exige que nos movimentemos para expressá-la. Dessa forma, Nif representa essa ideia a partir de seus opostos, pois para nos movimentarmos, precisamos de referenciais, de opostos, do desequilíbrio que gera uma nova harmonia. Essa é a dinâmica atemporal da vida, e os egípcios, mesmo há tanto tempo atrás, conseguiram captá-la através de sua sabedoria. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio do Cultura. Bons estudos e até mais!